Olá pessoal, vamos trabalhar mais uma etapa do DMAIC, estamos chegando ao final da metodologia. Vamos para a etapa Improve, então seria a quarta etapa do DMAIC. A última etapa é a etapa Control, que é uma etapa de rotina, então não vai exigir muito a nossa atenção, até porque uma das ferramentas principais usadas para garantir a manutenção dos resultados e monitorar o processo são as cartas de controle, que a gente vai trabalhar especificamente ao final do DMAIC, ao final do Control. Então, ao final do Control, a gente entra em uma ferramenta que, na verdade, faz parte, é utilizada no Control, além de ser usada também em outras etapas do DMAIC. Mas, falando especificamente do Improve, lembrem que nós já passamos pelas três etapas anteriores. Na primeira delas, no Define, especificando claramente qual é o nosso projeto de melhoria, o que, que nós queremos realizar, o processo que deve ser trabalhado, que deve ser melhorado, os resultados, o cliente impactado. Em seguida, nós coletamos dados, buscamos mais dados e informações para que nós pudéssemos, ao coletá-los e analisá-los, chegar à causa fundamental. A etapa Analyze, em que usamos o causa e efeito, que aprendemos a utilizar no MASP, juntamente com outras ferramentas, como o diagrama AV em AV, o formulário SRS e a técnica de correlação, são muito importantes para que, através do estabelecimento de hipóteses, se chegue a algumas evidências acerca da causa fundamental. E agora, com essas indicações já estabelecidas, a causa definida, priorizada, inclusive, nós vamos começar a trabalhar, a pensar em soluções. E aí, novamente, é possível a gente ver a grande relação, a grande semelhança que há entre o MASP e o DMAIC, né, o Seis Sigma, dentro dessa concepção. Então, vejamos. A primeira coisa a fazer seria gerar ideias de soluções potenciais para a eliminação das causas fundamentais do problema prioritário. Isso aqui, pessoal, nada mais é do que estabelecer alternativas. O que se está fazendo aqui, na verdade, é pensar em alternativas de solução que poderiam ser utilizadas para resolver o nosso problema. Lembrem que nós fizemos isso lá no MASP, utilizando principalmente o brainstorming como um elemento fundamental para que nós pudéssemos pensar nessas alternativas de solução, que até nós vimos que quanto mais melhor, desde que sejam devidamente viáveis. O diagrama causa-efeito ajuda, afinal, deve-se pensar nas alternativas com foco nas causas estabelecidas. E o diagrama de afinidades e relações também ajuda para dar um norte, né, para dar um caminho, estabelecer que, de fato, a partir dessa solução, vai ser possível, por meio de uma série de mudanças promovidas no processo, chegar à modificação da causa fundamental. Essas alternativas, então, vão ser analisadas, vão ser priorizadas, percebam, tentando chegar nas soluções potenciais, naquelas que de fato vão ser implementadas. Aqui vocês veem diagrama de matriz e matriz de priorização. Nós vimos essa matriz de priorização lá vimos aqui no Seis Sigma, vimos no MASP, nós chamamos matriz de decisão, e tínhamos também trabalhado a matriz básico, que é outra que pode ser utilizada para permitir a escolha, a investigação entre algumas soluções potenciais para chegar nas melhores. Bom, uma vez estabelecida que soluções potencialmente são as melhores, nós vamos tentar avaliar e identificar os riscos dessas soluções, ou seja, o que pode dar errado. Essas soluções, teoricamente, nos levam aonde a gente pretende chegar, mas quais são os riscos associados a elas? O ideal é que esses riscos sejam identificados e já sejam estabelecidas algumas ações, algumas propostas para tentar minimizá-los. A principal ferramenta em que nós vamos dedicar um certo tempo nessa etapa em nosso estudo é o FMEA, ou Failure Mode and Defect Analysis, análise dos efeitos de modo de falha,
os efeitos das falhas, alguma coisa assim. Vamos aprender como se utiliza o FEMEA e vocês vão ver que de fato essa ferramenta está bem compatível com o que está sendo proposto para essa atividade. Tanto na avaliação, eu até colocaria um outro objetivo aqui importante, que é a identificação. Então nós teríamos a identificação, a avaliação e a minimização dos riscos. Uma vez feito tudo isso, né, já sabendo que riscos podem acontecer e o que pode ser feito para tentar minimizá-lo, nós vamos tentar testar essa solução ou essas soluções em pequena escala. É aquela questão, imagina que a gente tem que aplicar a solução em todo o processo, em toda empresa, num amplo setor, mas o risco é grande. A gente está vendo que essas soluções têm um risco de dar errado, apesar da gente estar identificando esses riscos e tentando mitigá-los. O que seria o ideal? Fazer um piloto. Testar no universo menor, né, no escopo menor. E em função do resultado, ou ajustar, ou aí sim expandir. Essa situação seria então avaliada, né, se o teste gerou o resultado estabelecido. Nesse teste, alguns insights, algumas ideias de melhoria podem ser estabelecidas. Essas ideias de melhorias devem ser identificadas, devem ser implementadas, até que a gente tenha esse piloto rodando plenamente. Não necessariamente a gente vai chegar aqui nesse plano estabelecido já com o melhor projeto possível. Pode ser que a gente vá melhorando esse projeto, essa solução, à medida que o resultado vai sendo gerado. Então nós vamos identificando e implementando melhorias, e quando julgarmos que o processo já adquiriu um nível de maturidade adequado em relação à solução, nós vamos avaliar se a meta foi ou não alcançada. Meta ligada ao teste nesse escopo mais reduzido, ok? Se a meta não foi alcançada, vamos ter que retornar e refazer. Talvez retornar para o início dessa etapa, pensar em outras alternativas. Talvez uma das alternativas mais interessantes não tenha sido escolhida, ou talvez ela não tenha sido elaborada, então a gente vai ter que pensar um pouco mais e desenvolver outras alternativas. Ou vamos ter que voltar a etapas anteriores, a etapa do Analyze, a etapa do Measure, para buscar novas informações e chegar a uma situação um pouco diferente. Caso nós tenhamos alcançado a meta, caso o teste piloto tenha no final chegado ao resultado esperado, aí sim nós vamos elaborar e executar um plano para elaboração, para a implementação da solução em larga escala. Ok? Então esse é o final dessa etapa. Nós só terminamos a etapa do Improve, devo dizer, não com o plano já totalmente implementado e com todos os resultados já devidamente alcançados. Mas o mais importante é chegar ao final dessa etapa com um plano para elaboração, um plano para implementação em larga escala totalmente definido, tá? Se possível, já executando e já avaliando os resultados. Bom, na etapa no control, a gente vai se preocupar basicamente em caso esse plano tenha dado certo, padronizá-lo, né, garantir a sua manutenção. Mas o nosso foco, então, nessa etapa Improve, vejam que várias ferramentas já foram estudadas, vai ser o FEMEA. Essa aqui vai ser a ferramenta principal. Algumas ferramentas que são colocadas aqui não fazem parte do nosso escopo, né? Por exemplo, o teste de hipótese, que é uma ferramenta muito importante dentro do Six Sigma. Ela é estudada a nível de Black Belt. Então, não vai fazer parte do nosso escopo, tá? E com o FEMEA a gente basicamente consolida um conjunto de ferramentas essenciais, fundamentais para que o DMAIC possa ser aplicado com sucesso. Então vamos lá, vamos começar a trabalhar essa ferramenta. E se a gente for definir o que é o FEMEA, o análise de efeitos e modos de falha, é uma ferramenta que busca evitar, por meio da análise das falhas potenciais
e propostas de ações de melhoria que ocorram erros no projeto do produto ou do processo. Com base nessa definição, nós chegamos a alguns pontos importantes. Primeiro, o nosso foco principal é evitar que falhas aconteçam. Esse é o ponto prioritário. Para isso, nós precisamos, por meio dessa análise, identificar. O primeiro ponto seria a identificação e, posteriormente, uma avaliação dessas possibilidades de falha. Nós precisamos identificar e avaliar quais são as falhas possíveis, o que pode acontecer. Uma vez identificado, avaliado, priorizado quais são essas principais causas, aí nós vamos pensar em ações. Ações que possam ser implementadas de forma a reduzir essas possibilidades. Se nós temos falhas que têm uma possibilidade elevada de acontecer, por meio dessas ações que serão propostas, nós tentaremos reduzir essas possibilidades. E percebam também que esse foco está ligado tanto ao projeto de um produto quanto ao projeto de um processo. Então nós temos esses dois tipos de FEMEA. Eu posso ter um FEMEA de produto, quando eu estou preocupado com o projeto do produto, e eu tenho um FEMEA de processo, quando eu estou preocupado com o projeto do processo. Vamos diferenciar isso um pouco melhor. Então, o FEMEA de produto, nós analisamos o que pode vir a acontecer com o produto em uso. Tá? Então, que situações, que características de uso podem ser impostas a esse produto que eventualmente impactem na ocorrência de falha. Nesse caso, eu vou ter que identificar o que pode acontecer e propor mudança no projeto do produto, ou seja, nas especificações do produto. Essa é a modificação que é gerada a partir desse tipo de análise. Repetindo, vamos avaliar o modo como esse produto deve ser usado, em função dessa forma como o produto será usado, identificar quais são as possíveis falhas que acontecerão durante a utilização e que vão impactar na satisfação do cliente, e, consequentemente, propor mudanças no projeto do produto, ou seja, nas suas especificações, de forma a lhe conferir maior confiabilidade em relação a essas falhas que podem impactar na insatisfação do cliente. Então, o FEMEA de produto pode impactar, pode levar a mudanças no projeto do produto. Esse é o principal impacto que pode vir a acontecer, mudanças no projeto do produto. Já a FEMEA de processo é um pouco diferente. Eu vou partir do pressuposto que esse projeto do produto já está estabelecido, que ele já foi definido e que não precisa ser alterado. Então a questão é, o que eu tenho que fazer ao longo do processo, ao longo das várias etapas, para conseguir chegar exatamente em um produto que atenda, que seja compatível com esse projeto que foi definido e aprovado. Então, quais são as ações? O que pode acontecer ao longo do processo que tenda ou que possa desviar o produto dessa concepção estabelecida no projeto? Essas são as falhas que a gente vai tentar identificar. Falhas no planejamento e na execução do processo, que possam gerar erros na operacionalização, gerando não conformidades no produto, ou seja, divergência entre o que foi realizado para o produto e aquilo que havia sido projetado de acordo com as suas especificações. Então aqui nós vamos identificar pontos do processo que precisam ser melhor controlados, modificados, automatizados, a fim de aumentar a confiabilidade na execução desse trabalho, dessas várias etapas, aumentando assim a possibilidade que a gente chegue ao final desse processo com produtos atendendo, totalmente conformes às especificações definidas. Bom, então vamos parar por aqui nesse vídeo, deixando claro esses dois tipos de FEMEA que existem. Lógico que a gente vai concentrar nossa atenção em função do tipo de análise que a gente está fazendo. Na FEMEA de processo, tá? É o processo que eu quero melhorar, e no próximo vídeo a gente vai ver algumas etapas para que isso possa ser realizado.